Salve galera, professor Emanuel Schmidt aqui, tudo bem? Estamos aqui para fazer mais uma análise musical hoje da música Fuego, do Alok. Na verdade, deixa eu colocar os créditos dela aqui certinho. Estou pegando do Spotify, porque eu sei que tá rolando meio que um problema de direitos autorais com essa música, então eu vou colocar o que tá nos streamings aqui para não ter rolo. Ó, Alok, Bhaskar, aí, enfim, mostra aqui quem produziu, quem compôs, lançada pela Spinning Records, certo? Inclusive, falando rapidamente sobre essa questão de que tá rolando esquema de direitos autorais aí, com relação a esse esquema do Alok ali, eu acho assim, gente, eu não sei exatamente quem tá falando, que fez o que, nem nada, mas assim, das opiniões que eu tenho ouvido sobre o assunto, eu tô com a impressão que muitas pessoas assim estão com ou não sendo imparciais ou assim estão tendo uma opinião muito de dentro da bolha, assim, sem querer ver o que realmente, vamos dizer assim, é o problema envolvido ali, ou melhor, que envolve questões de direitos autorais, para não falar especificamente desse caso, ok? Tô falando isso porque assim, de novo, não sei ali o que é, quem que fez o que, quem que tá falando que fez o que. Mas assim, na música, gente, é certo, coisas já assim, certas a serem feitas com relação a direitos autorais. Então assim, não é porque você não é o artista que tá na frente do projeto que, por exemplo, uma pessoa que foi lá no estúdio e gravou um sample de um solo de guitarra que você utilizou depois na música. Aquela pessoa, ela tem direito a estar nos direitos autorais, a constar como músico nos direitos autorais ali, certo? Isso independente de se foi um serviço pago ou não, independente do acordo, você não está vendendo, você está vendendo um serviço, vamos dizer assim, você não está vendendo o direito autoral do que você fez ali, do arranjo e tal, certo? De novo, não sei exatamente do rolo ali, mas estou falando só isso assim pra gente pensar sobre isso, porque eu tô vendo que tá esse rolo com relação a essa música, não sei se é só essa música, mas enfim, com relação ao Alok, e eu tô achando que o pessoal tá tendo uma opinião meio, eu não sei se necessariamente rasa, mas assim, muito com foco na realidade da pessoa. Eu vou falar meio assim com receio aqui, mas assim, meio que dentro da bolha da música eletrônica, tá? Porque a música eletrônica realmente ela tem uma particularidade do jeito que a coisa vem acontecendo nessa época, nesse período, nessa contemporaneidade, assim. Só que a gente tem que enxergar o macro, né? Não é porque, por exemplo, você é um produtor que utiliza um sample que tu pegou na internet que a pessoa produtora que produziu aquele sample, que gravou aquilo lá, não tem direito enfim, direito autoral sobre aquilo, certo? E por mais que de repente agora pareça assim, não, mas é assim que é feito, como é que diz assim, vamos dizer assim, uma prática de mercado e tal, mas assim, isso é uma coisa que demorou muitos anos pra gente conseguir chegar nesse ponto pra, de repente, por uma questão singular, vamos dizer assim, a gente desvalorizar todo um processo que a gente tem de direitos autorais. Porque isso, eu tô falando isso porque sim, isso aí envolve muitas pessoas que não são necessariamente o artista que tá na frente do projeto, certo? Então, querendo ou não, essas participações de direitos autorais que acabam acontecendo são, como é que eles chamam? Direitos conexos, eu acho que é basicamente o termo certo. Esses direitos conexos são muito importantes para uma cadeia de muitos profissionais da música, certo? Então é só nesse sentido que eu acho importante a gente pensar um pouquinho sobre isso e não deixar isso, assim, não conversar sobre isso de uma forma muito supérflua ou até mesmo parcial, assim, certo? Porque às vezes a gente gosta de um artista e tal. Mas, de novo, não sei exatamente o que está acontecendo ali, só tô falando isso por conta das opiniões que eu tenho ouvido falar com relação a esses casos de direitos autorais ali que estão rolando com a Alok. Mas enfim, voltamos aqui. Com relação à análise que eu quero fazer sobre a música Fuego, eu vou fazer ela mais com base na parte harmônica, principalmente. Essa música é o seguinte, gente, eu já fiz uma análise dela esses dias,
Tinha feito ela no meu Instagram. Vou deixar o Instagram ali embaixo na descrição aí pro pessoal dar uma olhadinha lá. Só que assim, no meio da transmissão eu tive um problema de direitos autorais, porque eu tava fazendo ao vivo, a live caiu, então eu não consegui salvar a grande parte dela. Então eu resolvi fazer novamente aqui, até porque eu comentei dessa análise numa outra música, de uma análise que eu fiz ali de uma música do Matue, que tem a ver com uma das questões que a gente vai falar nessa música aqui, que é sobre a escala menor harmônica, tá? Então deem uma olhadinha, pessoal que não conhece ainda essa minha playlist aí de análises musicais, dá uma olhadinha. Vou deixar ali na descrição também. Para o pessoal que não me conhece, eu sou professor, produtor, sou músico e tenho um curso de teoria musical e arranjo para produtores musicais, para beatmakers, o Dominando as Notas Musicais, certo? Se tiver interesse nesse assunto, dá uma olhadinha ali embaixo também no link, vou deixar tudo ali na descrição, beleza? Bom, com relação a essa música aqui, gente, o que eu gostaria de falar, e hoje em particular, eu abri mais ou menos como eu faço nas minhas aulas do curso lá com o Ableton junto aqui, porque eu quero aproveitar um recurso aqui desse Ableton, a versão 11 aqui, para mostrar para vocês um cuidado que vocês têm que ter aqui. Que é assim, ó, gente, essa versão nova, a 11 aqui do Ableton, no momento ela é nova ainda, ela tem uma opção, quando você vai colocar aqui, que você pode escolher qual é a tonalidade que você quer trabalhar. Ó. Daí o que acontece? Ela vai mostrando para você aqui quais que são as notas que fazem parte da escala, certo? Até aí você tem que pensar isso mais ou menos como se ele fosse uma tabela de escalas, certo? Então se ele vai te falar, te mostrar as notas, mas não necessariamente isso aqui vai solucionar o problema de como utilizar elas. E eu tô falando isso mais por uma questão assim, essa música, por exemplo, que tem essa questão da escala menor harmônica que eu falei, por exemplo, ela não é a música toda a mesma escala. Então você vai configurar isso aqui, mas você vai ter que trabalhar em algum momento, ou mudar aqui, ou enfim, não se basear por aquilo ali. E muitas músicas são assim, beleza? O que acontece nesse caso aqui, eu vou primeiro dar um exemplo como se fosse na tonalidade de Lá menor, porque eu acho que a tonalidade que o pessoal mais conhece é aquela que só tem teclas brancas, né? Ó, já coloquei ali Lá menor. Pode ver que ele só assinalou aqui as teclas, essas mais branquinhas aqui. E o que acontece é o seguinte, a escala menor harmônica, ela é uma variação dessa escala menor, e ela, na grande maioria dos casos, ela aparece dessa forma assim, que ela aparece em um ponto específico da música, não na música toda. Você não diz assim, eu tenho uma música em Lá menor harmônico. Ela é assim, tem um ponto específico que ela surge para, nesse caso da menor harmônica, normalmente é para criar uma situação de um acorde específico de preparação, e daí historicamente ela surgiu essa alteração que se justifica sonoramente, é uma coisa que a gente já está acostumado, ela não soa estranho nem nada, mas basicamente tem uma nota que, vamos dizer assim, não era para estar ali, e que surgiu historicamente para resolver essa questão de criar uma dissonância, uma preparação tal, que acaba daí criando um acorde que resolve novamente na tonalidade menor, que é daí onde ele volta, vamos dizer assim, onde ele desfaz essa alteração da escala. Isso é o mais comum de acontecer, tá? Pessoal, gente, isso aqui tudo, fazendo aquele merchan assim, tem tudo explicadinho lá no curso, tá, gente? Quem tiver interesse, dá uma olhadinha no Dominando as Notas Musicais, você vai entender toda essa parte de como montar as escalas, arpejos, acordes, arranjo harmônico, arranjo melódico, arranjo rítmico, arranjo entre os diferentes instrumentos, modos gregos, escala maior, escala menor, tons relativos, enfim, muita coisa. Dá uma olhadinha ali. E nesse caso aqui, o que eu quero mostrar pra vocês é assim, ó. Vamos pensar assim, se a gente estivesse trabalhando aqui com 4 compassos, ele funcionaria assim, ó. Eu teria, por exemplo, um acorde de Lá menor. Vou fazer ele simples aqui, assim, por exemplo. No primeiro compasso. Depois, ele teria o acorde do Dó maior. Aqui. Dá uma olhadinha como todas essas notas que eu estou utilizando, elas fazem parte daquela primeira escala de Lá menor, ó. Lembrando que eu não estou na escala original ainda da música aqui, tá? Eu estou trabalhando numa escala mais simples, que eu acredito que é que o pessoal tem mais
intimidade aí, vamos dizer assim, e para entender a lógica que eu ia comentar. E o terceiro acorde, que ele vai ficar por 2 compassos, se eu não estou enganado, seria isso aqui, ó. Se eu for seguir a escala normalmente, ele trabalharia com essas 3 notas aqui. Porém, o que ele vai fazer é pegar essa nota Sol aqui e subir aqui para o Sol sustenido. Olha só, é uma nota que não estaria na escala. Vamos ver como é que soa isso aqui, ó. Tá meio agudo, né? Deixa eu só jogar mais pro grave aqui. Ó. Certo? Olha só, se eu colocasse ela normal aqui, esse Sol natural, você vai ver que ela vai soar super harmônico, tudo bem. Ela seria a escala... A nota da escala, a princípio, natural da escala, certo? Ó. Certo? Ela, a princípio, ela tá normal, mas você vai ver que quando você joga ela pra cá... Opa, essa aqui não. É exatamente o que vai trazer o, vamos dizer, o sabor meio que me parece super intencional ali, que foi trazer essa coisa meio hispânica, assim, certo? Não à toa é fuego, né? E o contexto da música, assim, tipo, então, isso aqui, essa coisa, inclusive de você ter essas trocas de acorde, de escala no meio da música, é uma coisa relativamente comum, gente. A gente se engana quando pensa que a coisa também é muito assim, tipo, ah, beleza, então agora já sei a tonalidade, a escala e do começo ao fim vai assim. E nem por isso é uma grande exceção ou uma coisa difícil de acontecer. A questão é mais ou menos assim, ó, pensa, por exemplo, quando a gente... Vamos dizer que a gente tá eu tô falando português aqui com vocês, né? E daí de repente eu tô contando uma história pra vocês e eu falo que eu fui ao shopping e fiz não sei o que. Ó, tipo, quando eu falei shopping, eu acabei de utilizar uma palavra que não é do português, mas ela faz total sentido no contexto, assim, porque a gente já tá acostumado, certo? Então é mais ou menos isso que acontece às vezes com algumas notas específicas, algumas alterações de escala, alguns acordes emprestados. São coisas que não era pra estar ali, teoricamente falando, mas ela se justifica muitas vezes por ela já ter acontecido muitas vezes, por ela remeter a alguma cultura específica, que é o que eu tô querendo dar o exemplo nesse caso aqui. Essa alteraçãozinha da escala menor para a escala menor harmônica, por mais que ela não seja especificamente para isso, ela é uma alteração que acaba remetendo muito a culturas... eu vou colocar agora num pacotão, assim, mas tipo... Eu não sei se dá pra dizer cultura... cigana, enfim... Aí que tá, é um monte de coisa. Eu tô simplificando, qualquer exemplo que eu for dar eu vou estar simplificando, mas é mais ou menos igual quando alguém lá fora quer falar do Brasil e fala de samba, sabe assim? Então a gente faz isso na música também, assim, eu quero remeter a uma coisa mais cigana, espanhola, ou enfim, que tem a ver com aquela questão. Vamos pensar geograficamente, certo? Historicamente também. Então o que acontece? Essa variação ajuda muito a isso. Não quer dizer que você está fazendo uma música... então agora virou uma música espanhola. Não estou ouvindo as castanholas aqui, nem nada do tipo. Mas isso com certeza ajudou a caracterizar a roupa certa para a ocasião certa, para o contexto em que eles quiseram colocar aqui da música, certo? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou colocar na tonalidade original aqui, que é a escala de Dó sustenido menor. Deixa eu verificar isso aqui. Ó, então é exatamente essa alteraçãozinha aqui, ó, da nota Si para a nota Dó, que foi o que caracterizou aquela alteração. Dá uma olhadinha isso aí. Eu fiz ela um pouquinho mais simples hoje, a análise, porque eu foquei só nessa parte harmônica. Eu não estou usando a música original ali, porque eu tive um probleminha com o áudio aqui na hora da aula mesmo aqui, mas tá claro que então, ó, a tonalidade original, então ela estaria aqui como se fosse Dó sustenido menor. Ficou esse primeiro acorde aqui menor, Dó sustenido menor.
depois eu tenho esse Mi maior, depois eu tenho esse Mi maior, e depois aqui eu tenho esse Sol sustenido maior, por conta exatamente dessa alteração aqui dessa nota Si que virou essa nota Dó. Beleza? Espero que tenha trazido alguma novidade aí para vocês. Peço que vocês deixem sugestões aí de músicas para eu analisar. Beleza? Ajuda aí, galera, quem puder, a compartilhar o trampo aí, que isso aqui ajuda bastante aqui. E não esqueçam de, pessoal que tem interesse aí, tá sentindo necessidade de estudar, aprofundar aí os conhecimentos com relação a essa parte de teoria musical, arranjo, dá uma olhadinha no curso Dominando as Notas Musicais que eu deixei ele na descrição. Tranquilos? Por hoje é só. Valeu, galera. Forte abraço.